Estamos em mais uma escola bíblica, mais uma lição que trazemos até si, porque queremos muito estudar consigo todo o livro de Gálatas, toda a Epístola de Gálatas. Nós temos retirado imensas coisas importantes e fundamentais para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, para a nossa comunhão com Jesus. E é sem dúvida interessante verificar que Paulo, quando escreveu a Epístola aos Gálatas, escreveu como se fosse um evangelho. E é isso que nós temos descoberto e com muito prazer temos partilhado consigo, com todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Diariamente temos connosco o pastor Pedro Esteves, que, para além de todas as explicações que nos pode dar, ponto por ponto, também fazemos sempre o início, o arranque destes programas com um sumário. Pedro, por isso mesmo, qual é o sumário de hoje? Hoje vamos tentar compreender o que é cumprir a lei de Cristo, uma expressão bem conhecida nas Escrituras, que o apóstolo também explora. Vamos ver como é que Cristo cumpriu a lei, como é que ele a ensinou e como é que isso vai afetar, tem que afetar forçosamente a forma como nós hoje também cumprimos a lei. Vamos ver tudo isto em pouco mais de 10 minutos, mas antes vamos, digamos, às Sagradas Escrituras e vamos tentar encontrar aqui uma passagem pequenina, mas muito importante como ponto de partida. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Se tem a sua Bíblia, pode abri-la em Gálatas capítulo 6. Se não, repare naquilo que está escrito no nosso quadro, que diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Pedro, como é que nós podemos entender esta afirmação de Paulo? Será que podemos significar, ou ela pode significar, cumprir a lei de Cristo? Realmente esta pergunta, Jorge, é uma pergunta muito importante porque ajuda-nos a trazer luz sobre um tema bem abrangente na Bíblia e que até causa alguma diferença entre perspectivas na Igreja, na teologia cristã. E este pequeno texto é muito útil para nos ajudar a compreender o tema pelo facto de afirmar que hoje, ao tomarmos algumas atitudes, neste caso, ao levarmos as cargas uns dos outros, o que estamos a fazer é cumprir a lei de Cristo. O que quer dizer que não só existe uma lei de Cristo, como é possível cumpri-la. Como é evidente, há um versículo que forçosamente nos vem à mente e que é usado das mais diversas formas, para várias leituras, relembrando as palavras de Jesus no seu sermão da montanha, quando ele dizia: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, porque eu não vim abrrogar, mas cumprir. Como é que esta leitura pode ser feita? Porque parece-me a mim que há várias maneiras de se poder fazer esta leitura. É verdade. E hoje temos que trazer aqui ao debate, à nossa reflexão, o facto de haver um grupo significativo de cristãos que olham para este texto e que fazem a seguinte leitura. Eu vou expressar como a leitura que é feita. Ora, a ideia será: Jesus veio cumprir a lei, logo a lei já está cumprida, está completa. É como se cumprir significasse ele já fez o que tinha que ser feito. Encerrado. Nesse caso, exatamente, qual é a implicação disso? Ao lermos que Jesus cumpriu a lei e os profetas, quer dizer então que nós já não temos que cumprir, uma vez que ele cumpriu. Então, nós percebemos que agora, quando Paulo diz que se levamos as cargas uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo, isto significa o quê? Que cumprir não se pode ler como a ideia de terminar. Porquê? Aliás, a palavra é a mesma, o cumprir, a raiz da palavra é exatamente a mesma, porque isto significaria que se nós estamos a dizer que quando Jesus cumpriu a lei e os profetas, que ele terminou com elas, portanto foi uma coisa que tinha que ser completa e foi, então quando o apóstolo diz para nós levarmos as cargas e cumprimos a lei de Cristo, quer dizer então que automaticamente a lei de Cristo ficava terminada quando nós a cumprimos. E percebemos que isto é uma incoerência total, portanto era uma leitura impossível de se fazer. Então quando nós vemos aqui cumprir, é mais o observar. É no sentido precisamente de observar, de dar corpo, de dar sentido. Então a pergunta que se coloca para seguirmos esta linha de raciocínio é que tem que haver uma lei de Cristo. Porque se o apóstolo disse que ao fazermos isto estamos a cumprir a lei de Cristo, é porque há uma lei que podemos designar como a lei de Cristo. E a verdade é esta: existe uma lei de Cristo. E essa lei não apenas é a continuidade da lei que Deus estabeleceu desde o princípio, mas Jesus fez algo ainda fez algo maravilhoso, se quisermos numa palavra. É que Jesus elevou os padrões da lei.
Então, a ideia de que Jesus veio cumprir a lei não apenas não significa que ele veio abolir ou acabar com a lei, significa exatamente o seu contrário. É que a maneira como Jesus cumpriu a lei é que ajudou as pessoas a compreender que a visão que Jesus tinha da lei era uma visão muito mais próxima, aliás, do ideal de Deus no princípio. Quem tinha deturpado a maneira de cumprir a lei foi o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus deu-lhe aquela bênção, mas que eles tornaram quase que numa maldição para si próprios. Então Jesus veio ajudar precisamente a dar um sentido renovado ou mais profundo, uma vez que o sentido verdadeiro tinha sido desvirtuado. Vamos ver alguns exemplos que Jesus afirmou claramente, são coisas para quem conhece a palavra de Deus e os evangelhos bem conhecidas, mas que importa relembrar neste contexto, porque vamos perceber que este contexto encaixa perfeitamente na ideia do apóstolo Paulo de que, por exemplo, quando levamos as cargas uns dos outros, o que estamos a fazer é a cumprir a lei. Não a reinventar uma lei, é a cumprir verdadeiramente a essência da lei. Por exemplo, Jesus dizia assim em Mateus no capítulo 5. Isto está nos versículos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Lá está Jesus a citar a lei de Moisés. Não cometerás adultério. Isto, aliás, está nos 10 mandamentos. Claro. Eu, porém, vos digo. E agora, parando aqui, nós poderíamos pensar, bom, ok, Jesus vai acabar com os 10 mandamentos, ou vai acabar com esta lei antiga, e agora há uma lei de Cristo. Vamos ver se há uma oposição entre estas duas leis. E nós vemos que Jesus afirma, eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus não apenas não anula a lei de não adulterarás, como Jesus vai estender o sentido desta lei a um campo muito maior. Para Jesus, basta olhar para uma mulher, ter pensamentos, vamos dizer assim, negativos em relação a ela, sobretudo se eu sou um homem casado, e então já estou a cometer adultério. Vemos Jesus alargar o sentido da lei. Vamos ver outro exemplo que encontramos, claro, no capítulo 5 ainda, mas no versículo 22. A propósito de um outro mandamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, portanto tiver cólera contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, que quer dizer estúpido, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ora, o que é que isto significa? Jesus dizia isto no contexto de compreender o mandamento não matarás. Para dizer, há outras formas de matar uma pessoa. Porque quando eu chamo estúpida a uma pessoa, eu estou-lhe a retirar toda a dignidade. Então, eu posso não matá-la fisicamente, mas retiro-lhe a essência de ser uma pessoa. Nós percebemos mais uma vez que há de facto uma lei de Cristo. Claro. E ela não apenas não anula a lei anterior, mas ela cumpre essa lei, mas de uma forma muito mais profunda. No fundo, cumpre no seu sentido original. Por isso é que nós podemos compreender, e vamos terminar com isto, porque é que Jesus vai fazer a seguinte afirmação, que eu ainda vos convido, aqueles que nos ouvem e que nos veem, a ler connosco. E são palavras bem conhecidas. Jesus dizia, amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Lá está, não há mandamento maior do que estes. Porquê? Porque estes mandamentos colocam o verdadeiro espírito de toda a lei. Então, nós agora podemos compreender melhor porque é que o apóstolo Paulo afirma levar as cargas de uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. Porquê? Porque isso é a forma de cumprir os mandamentos, mas no espírito de Cristo. Não é apenas não cobiçar, não é apenas não adulterar, é muito mais do que isso. Então Jesus cumpriu essa lei e o apóstolo, em coerência, afirma a mesma coisa. Então vamos deixar como remate final, digamos, a este episódio, alguma coisa que seja prática. Sim, eu hoje deixo um desafio, um exercício, se podemos dizer assim, e o convite que lhe faço é este. Hoje, ou assim que possível, vá analisar a lei de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. E procure fazer este exercício, olhar para cada um dos 10 mandamentos e tentar atualizá-lo de acordo com este Espírito de Cristo. Ou seja, cada um deles, o que é que pode significar se lhe estendermos o sentido e o virmos de uma forma mais abrangente. E vai ver que é possível nós próprios chegarmos às mesmas conclusões que o apóstolo Paulo. De certeza absoluta que será essa a sua conclusão, porque se não fosse assim, alguma coisa estaria errado, quer em Paulo, quer no próprio Deus. E sabemos pela Bíblia que Deus nunca erra,
Pelo contrário, nos dá a sua misericórdia para que deixemos cada vez mais de errar. Ficam as nossas despedidas, mas fica também a certeza que voltamos no próximo episódio para lhe trazer a continuidade deste assunto que é tão importante e tão maravilhoso. Ficam as despedidas do pastor Pedro Esteves, as minhas também. Até ao nosso próximo episódio.